Em 2001, o 11 de setembro caiu numa terça-feira. Era uma manhã típica de início de outono em Nova York. Clima ameno, quase sem nuvens o céu. O ritmo frenético da cidade mais rica dos Estados Unidos estava prestes a mudar para sempre, assim como o resto do mundo. A gente já mostrou que a correspondente Heloísa Vilela estava em Manhattan nesse dia que entrou para a história. E ela, Heloísa, preparou uma reportagem especial com sobreviventes da tragédia. O impacto do maior atentado terrorista dessa geração ainda está presente na memória. Um dia lindo de céu azul e de tragédia a caminho a 800 km/h. Juliana descia a Quinta Avenida a pé para o trabalho. Mônica estava saindo do metrô. Joe Crowley tinha acabado de chegar à sede do Sindicato dos Bombeiros de Nova York. No impacto, as 3 escadas de emergência da torre norte do World Trade Center foram destruídas. Para quem estava acima da explosão, seria impossível fugir. 21 minutos depois, o ataque à Torre Sul. Apenas uma rota de fuga resistiu e foi por ela que muitos escaparam. Quando Mônica saiu do metrô, Nova York já não era a mesma. Quando eu olhei bem ali, vi o prédio pegando fogo. Eu vi uma explosão, não vi o avião, mas eu vi uma explosão. Viu e correu para o trabalho. De lá, acompanhou o resto. A gente ficou olhando pela janela, vendo a torre queimar e nós assistimos o segundo avião batendo porque a gente estava olhando pela janela sem saber o que estava acontecendo. Naquele momento a gente não sabia ainda. No trabalho da Mônica, uma certeza. Só que na hora que eu falei que eram 2 aviões, imediatamente o meu chefe falou: isso é um atentado. Mônica e Juliana viram de longe o que estava acontecendo. Joe Crowley testemunhou de muito perto. Do prédio do sindicato, ele correu para o sul de Manhattan. Quando chegou a 2 quadras das Torres Gêmeas, uma delas desabou. 110 andares, um edifício que ocupava quase um quarteirão inteiro. As pessoas estavam gritando, correndo. E com a força desse prédio desabando, as pessoas foram envolvidas em uma onda de destruição que bloqueou o sol. Era um dia lindo e, de repente, parecia 8 horas da noite. Joe foi arremessado ao chão. Um bombeiro forte me levantou e me sacudiu. Ele me mostrou como ficou o carro da equipe. Quando o prédio caiu, eu me dei conta. Meu Deus, todos aqueles caras que eu conhecia, todos mortos, pela força da destruição que pulverizou telefones, armários, mesas, pessoas. Eram 9h37 quando o terceiro avião atingiu o Pentágono em Arlington, na Virgínia. Cada um dos 3 aviões tinha a bordo 5 terroristas. Outros 4 estavam no voo que caiu em um descampado na Pensilvânia, quando os passageiros reagiram e enfrentaram os sequestradores. Em uma sala de aula na Flórida, o então presidente George Bush foi informado discretamente e levado para vários lugares secretos por motivos de segurança. O pior ataque terrorista em solo americano foi executado em 1 hora e 47 minutos. Matou 2.966 pessoas. Mais de 1.000 ainda não foram identificadas. 19 homens do grupo terrorista Al-Qaeda sequestraram voos de longa distância e, pouco depois da decolagem, tomaram conta das aeronaves lotadas de combustível. Elas se transformaram em mísseis. Os terroristas já estavam nos Estados Unidos, alguns há mais de 1 ano, fazendo curso de piloto. A comissão especial que investigou o atentado concluiu que a CIA e o FBI tinham informações sobre os integrantes do grupo, mas não juntaram as peças para formar o quebra-cabeça e impedir a tragédia. As 2 torres, símbolo do poder e da força da economia norte-americana, desapareceram do horizonte. A Bolsa de Valores aqui de Nova York reabriu na primeira segunda-feira após o atentado que aconteceu numa terça-feira. A minha principal memória daquele dia
é do cheiro, um cheiro de queimado misturado com sujeira, um ar muito carregado. E a fumaça, que ainda se via por toda parte. Foram 100 dias para finalmente apagar o último foco de incêndio na pilha de destroços do World Trade Center. E foi ali, com um megafone na mão, que George W. Bush prometeu vingança. As pessoas que derrubaram esses prédios vão nos ouvir em breve, disse. We'll hear all of us soon.